Queridos, vamos ao texto que nós meditaremos na manhã de hoje. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia lá na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, e nós leremos 3 versículos do 12 ao 14. 1 João, capítulo 2, versos 12 ao 14. Por favor, acompanha comigo aí a leitura deste texto. Filhinhos, escrevo a vocês porque os pecados de vocês são perdoados por causa do nome dele. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e já venceram o maligno. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno e bendito, na tua presença permanecemos em temor, obediência e devoção. E neste momento, Senhor, ao fazermos leitura do texto sagrado, nos encaminhamos, Pai, para a reflexão sobre esse texto e te pedimos, ó Deus, que pelo teu Espírito tu nos dê a compreensão e o entendimento da tua vontade nesta manhã. Instrui-nos, ó Deus, pela verdade e nos dispõe, ó Deus querido, a te obedecermos em amor e voluntariedade, Senhor. E façamos isso para que o teu nome seja glorificado por meio de cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, a premissa principal de todo cristão, aquilo que deve pautar a nossa caminhada nesta terra é, conforme nos mostra os nossos documentos confessionais, o nosso catecismo, a nossa confissão de fé, é vivermos para a glória de Deus. É vivermos em um propósito santo de que o nome do Senhor seja glorificado por meio de cada uma das nossas atitudes, por cada uma das palavras que nós falamos e dos pensamentos também. Agora, todos nós vamos nos dar conta que nós temos dificuldades, nós temos limitações, nós temos oposições, e aqui foi muito bem lembrado pelo liturgista quando ele mencionou o texto de Efésios, em que é muito claro as oposições que nós temos e, portanto, as dificuldades que surgem a partir dessas oposições, a carne, o mundo e o próprio diabo. Então nós nos damos conta dessas limitações, dessas dificuldades, da dureza que é nós expressarmos aquilo que nós temos como objetivo máximo, glorificar ao Senhor e viver uma vida para a glória dele. Não obstante isso, nós também, por vezes, nos pegamos refletindo a partir da nossa limitação pessoal. E quem já não se perguntou o que de fato é viver para a glória de Deus? Ou como eu vivo para a glória de Deus? Essa foi uma pergunta que nos últimos meses nós temos mencionado muito lá em casa nos nossos devocionais. Há um interesse por conta dessa exposição clara das Escrituras em se viver uma vida para a glória de Deus, mas em muitos momentos nós todos nos perguntamos: como é que se vive uma vida para a glória de Deus? Como é que eu vivo e entendo a realidade humana comum a todos nós? E diga-se de passagem, no que é ordinário da vida, no chão da vida, como eu costumo dizer. Como é que nós expressamos isso? Como é que nós vivemos então para a glória de Deus? E é exatamente motivado por isso que nós temos a carta do apóstolo João, a igreja, as comunidades de determinada localidade no primeiro século. João vai escrever a uma
comunidade, a crentes que estão buscando, assim como eu e você, viverem para a glória de Deus. E João ainda vai ser mais pastoral ainda, porque ele também identifica com clareza quais são algumas oposições, quais são alguns problemas que aqueles crentes estavam enfrentando naquele momento. As heresias, a realidade cruel de falsos ensinadores, falsos mestres, de hereges que estavam confundindo o ensino puro das Escrituras, estavam deturpando a mensagem do Evangelho. E com isso, fazendo com que muitos cristãos errassem o caminho, muitos cristãos estivessem em dúvida em como expressar uma vida cristã. Porque os ensinos desses mestres, muitas vezes orientavam os cristãos de que apenas a confiança em Cristo, apenas a fé e em expressar uma vida cristã pautado nisso, era insuficiente, era necessário que algumas outras coisas fossem inclusas em suas vidas. Algumas coisas que, em alguns contextos, dependiam exclusivamente do ser humano, de meditações, de compreensão racional, muito influenciada pela filosofia grega. Mas o que era mais grave aqui é o fato de que estavam negando o Filho, negando a realidade que dá base para toda a nossa vida cristã. Quem nós somos em Deus a partir de Cristo Jesus. Então João, ele ocupa-se em trazer uma série de recomendações, de ensinos. Mas é interessante porque o apóstolo João, ele, antes de começar uma argumentação, antes de construir os argumentos para apresentar aquilo que é necessário de compreensão e entendimento aos crentes, João, no capítulo 1, nos primeiros 6 versículos, ele dá o seu próprio testemunho. E o testemunho de João não é apenas de uma compreensão racional daquilo que ele está vivendo e daquilo que ele está expressando como discípulo de Jesus. João, ele apresenta um testemunho de um encontro pessoal com o Mestre. Ele diz, aquele quem nós vimos, quem nós ouvimos, contemplamos, aquele com o qual nós andamos, tocamos, ele é real, ele é verdadeiro, e esse é o testemunho de João. É onde João sustenta toda a sua argumentação, é no encontro pessoal com Cristo Jesus. E essa realidade, obviamente, não é só para aqueles crentes, essa realidade João apresenta para a igreja de todas as eras, de todas as épocas, de toda a história. Ele apresenta para a gente hoje aqui, testemunho. Mas João, ele então passa, a partir do verso de número 7, a argumentar, e a argumentação de João é maravilhosa, é teologia maravilhosa e pura, é doutrina de ensino consistente. João começa nos dizendo, olha, nós tivemos os nossos pecados perdoados, não nos esqueçamos dessa verdade, e é daí que nós partimos para então vivermos uma vida que glorifique a Deus. João fala de andarmos na luz, e aqui ele faz a alusão direta à essência do próprio Deus, à natureza de Deus. Deus é luz. E é necessário que aqueles que queiram viver uma vida para a glória dele andem na luz, fujam das trevas, recusem as trevas, andem como ele andou, estejam como ele está na luz. Mas João também nos fala da necessidade da obediência. E ele vai nos dizer, é preciso obedecê-lo sim, é preciso colocar a sua vida em total sujeição ao Senhor Jesus, ao senhorio de Cristo. Ele também vai nos falar da necessidade de fazermos isso não de forma apenas religiosa, não num exercício de espiritualidade pessoal, individual, mas por amor. E por fim, João vai nos dizer, olha, esse amor, ele também não deve ser apenas um amor ideológico, um amor em que eu me
expresso passionalmente, cheio de emoção, cheio de ardor, mas que não se traduz em atos verdadeiros de amor. E aqui João está nos recomendando que nós deixemos de ser egoístas, que nós deixemos de olhar somente para nós e olhemos para o outro, consideremos o próximo e tenhamos assim a possibilidade de expressar de fato tudo aquilo que nós até então compreendemos. E ali João vai nos dizer, é essa a maior prova da expressão desse amor e da nossa intenção de viver uma vida para a glória de Deus. A argumentação de João, ela é jurídica praticamente. Obedeçam, confessem os pecados, amem-se, andem na luz. João desenvolve os seus argumentos e ele vai falando, e à medida que ele vai falando e construindo esses argumentos, eu percebo que João vai se enchendo da verdade do Espírito. Isso vai preenchendo o seu coração de uma forma que é muito recorrente em todos os escritos bíblicos. E chega nesse verso de número 12, João para de argumentar. Dos versos 12 ao 14 não há nenhum argumento de João. Aqui há o externar de algo que João está percebendo, sentindo e vivenciando a partir do seu testemunho, em função de tudo aquilo que ele sabe, conhece, está compartilhando com os irmãos, mas aqui o seu coração explode de uma maneira em que ele contempla, como se mais uma vez estivesse vivenciando os momentos em que esteve fisicamente caminhando com Jesus. Vejam, ele para a argumentação. Ele olha para os irmãos agora e diz, filhinhos, os chama de uma forma totalmente paternal, cuidadora, pastoral, amorosa. Olha para a realidade da cristandade como um todo e dirige a eles como filhinhos, dirige-se aos pais, aos jovens. Aqui, nessa explosão de amor, nessa entrega de João a intensidade daquilo que ele está vivendo e daquilo que ele procura comunicar aos irmãos, nós podemos ver o que acontece em muitas passagens das Escrituras. Os Salmos, Salmo que nós lemos na liturgia, nos diz justamente isso, um momento em que não são as circunstâncias, não são as dificuldades que nós estamos enfrentando, não são as dúvidas que nós temos, nada disso. O que nos coloca de joelhos diante do Senhor é a sua grandeza, é a sua majestade, é a sua glória, é o seu evidente cuidado sobre todos nós. Nós vemos isso lá na lei, quando Moisés, no capítulo 15 de Êxodo, ele, depois de ter mencionado durante vários capítulos sobre aquilo que o povo de Israel havia experimentado desde a sua saída do Egito, todas as pragas enfrentadas, todas as lutas e a condução de Deus dando livramento do Egito, Moisés está relatando isso, narrando, e de repente Moisés para, e no capítulo 15 ele começa simplesmente a louvar a Deus. Ele começa a glorificar a Deus e tem um cântico maravilhoso expresso ali. O coração está tão cheio disso que o que se faz agora é glorificar. Não tem outra coisa para falar a mais, é simplesmente glorificar e bendizer a Deus. Nós vemos isso no cântico de Débora, o livramento que Deus dá a todo o povo no período dos juízes, e Débora agora, depois de ver o Senhor entregando os inimigos de Israel nas suas mãos, sem que houvesse necessidade de esforço, Deus simplesmente entrega os inimigos. No capítulo 4 de Juízes, ou melhor, 5 de Juízes, Débora começa a cantar, a louvar ao Senhor. Isso acontece com Ana.
que derrama o seu coração diante do Senhor, o Senhor atende às suas orações e ela agora só consegue louvar a Deus. Isso acontece com Isaías, quando se depara com o grande Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso. O seu coração só tem a glorificar. Isso acontece nos evangelhos, nós vemos isso no cântico de Maria, de Zacarias. É diante desse Deus tremendo e poderoso que todas as nossas realidades, por mais assustadoras, assombrosas, por as limitações que temos, que se apresentam como gigantes, se apequenam diante dele e nós, de joelhos, nos prostramos e dizemos: o Senhor é o poderoso de Israel que nos livra de todas as nossas dificuldades. É isso que nós vemos nos escritos de Paulo, inúmeras vezes. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vem com a sua pena saudando os irmãos, e o coração de Paulo está tão cheio disso, que Paulo no versículo de número 15 ele para, e do verso 15 ao 20 ele só faz poesia. Ele faz uma das poesias mais maravilhosas, um cântico que enaltece e glorifica o nome do nosso Senhor Jesus. Ele faz isso depois de escrever praticamente todo Romanos, o maior compêndio que nós temos de doutrina e teologia da Bíblia Sagrada. No verso 11, Paulo para glorificar. É uma das maiores características de Paulo, doxologia. Eu estou falando dessas coisas intensas, maravilhosas, dessas coisas que o Senhor tem fazendo, de como é que Ele tem nos instruído, de como Ele tem conduzido essa igreja, e agora eu paro e me rendo. Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor, não tem outra coisa para se fazer. João está nos mostrando exatamente isso. Ele vem dizendo: olha, tem que obedecer. Olha, aquele que quer servir a Deus e glorificar o seu nome, confesse os seus pecados. Faça isso. Faça dessa maneira. Olhe para isso, obedeça, guarde os mandamentos. E aí chega nesse momento, João diz: filhinhos, o coração está tão cheio, eu posso imaginar, me dê essa liberdade de imaginar o apóstolo João com lágrimas nos olhos, preenchido por essa graça, preenchido por essa glória, olhando para a igreja como filhos espirituais. E é assim que ele se dirige a essa igreja. E aqui, meus irmãos, João está utilizando um estilo literário que é próprio dos judeus, é um paralelismo hebraico. Vejam que ele repete as informações. João, como eu disse, não está argumentando aqui. Ele só informa e depois repete a mesma informação. Ele começa dizendo: filhinhos, escrevo a vocês porque os pecados de vocês são perdoados por causa do nome dele. Aí ele diz dos pais: escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Há uma mensagem profunda de João aqui, que surge de um coração transbordante da graça. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Vejam, meus irmãos, é inevitável nós percebemos que quando João se dirige dessa maneira, neste trecho aqui para os irmãos, ele está vislumbrando aquilo que é necessário a todos nós que desejamos viver para a glória de Deus e expressar uma vida que glorifique ao Senhor. Maturidade. É evidente. João está se dirigindo a filhinhos, e aqui é interessante, porque 2 vezes João utiliza esse termo filhinhos. É traduzido para o nosso português nesta palavra, mas no original grego, 2 palavras são utilizadas pelo apóstolo João para mencionar, traduzir, como filhinhos. A primeira delas é tecnia, que é exatamente criança de colo. É um bebê de colo. É uma criança que é pega para ser cuidada, indefesa. É nesse sentido que João se dirige à cristandade como um todo, a todos os cristãos. É nesse sentido que João demonstra, com o seu coração preenchido pela graça, de como Deus lida conosco, de como Deus trata conosco, como filhinhos amados, como crianças que precisam ser cuidadas, supridas, sustentadas.
Mas na segunda vez que João se dirige aos filhinhos, ele não usa a palavra tecnia, ele usa a palavra apaidia. E aqui o significado ainda é de criança, mas arremete à questão de criança que precisa ser instruída, cuidada, amparada. Nos primeiros passos que ele está dando, cuidar para não cair, para não bater em alguma coisa, para não se machucar, se ferir. Se cair ou se machucar, ser acolhida, abraçada, perceber que existe um cuidado sobre a sua realidade. Olha que maravilhoso nós percebermos que diante do Senhor nós somos filhinhos amados. Nós somos como crianças sendo atendidas e supridas, orientadas e sustentadas pelo Pai maravilhoso que Ele é. Vejam que quando Ele fala aos pais, Ele não inclui ou amplia, Ele apenas diz na primeira vez: Pai, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. E lá no verso 14, ele vai repetir. Ele vai dizer: Pai, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Meus irmãos, a maturidade é algo necessário a todos nós. E muito embora nós estejamos sendo atendidos pelo Senhor como filhinhos amados, o ideal é que todos nós estejamos sendo desenvolvidos e cresçamos para expressar uma fé madura que não está mais dependendo de nenhum elemento externo. Nada que nós estejamos necessitando, por mais que nós não observemos e vejamos, nós permanecemos, porque nós sabemos quem é o Pai. Esse é um crente maduro. Esse é um crente que está realmente firmado na fé. Nós precisamos de crentes maduros na igreja. Nós precisamos de gerações amadurecidas pelo andar com Jesus, por conhecerem o Pai. Pessoas que talvez você olhe para elas e na cultura que nós experimentamos hoje, que é uma cultura utilitarista, onde as pessoas precisam ter uma utilidade, uma função a ser cumprida, talvez os maduros, eles não seja reconhecida algum tipo de utilidade para eles. O que ele faz? O que ela faz? O que de fato ela colabora? No que ela nos ajuda aqui? O que faz de fato que nos faz, de alguma maneira, dispormos dela? Talvez a resposta que você tenha é nada. Mas como nada? Não se envolve diretamente com a organização de algum evento, de alguma secretaria, de algumas das nossas sociedades internas. Mas ele está lá, ela está lá. Eles permanecem porque conhecem o Pai. E é nessa caminhada que nós olhamos para estes e nós dizemos: é assim que eu quero viver a minha vida. Com essa convicção do Pai, essa consciência plena do Pai, indiferente ou independente de qualquer circunstância, eu olho e vejo que expressão de vida cristã maravilhosa. Eu reconheço que existem muitas limitações e, para o meu julgamento, essas pessoas não deveriam estar respondendo dessa maneira. O que é que as faz responder dessa forma? O que é que as faz manter uma firmeza e convicção de caminhada? É porque reconheceram o Pai. Mas nós precisamos também, assim como o próprio apóstolo João identifica, os jovens. Quem são os jovens? Os jovens são aqueles fortes. Vejam o verso de número 13. Jovens, escrevo a vocês porque venceram o maligno. Na segunda vez que João menciona os jovens, ele diz: jovens, escrevi a vocês porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. Vejam, meus irmãos, nós precisamos de crentes
maduros. Precisamos de crentes com um coração de uma criança, simples, puro, confiante, entregue. Mas nós precisamos de crentes fortes. E a força aqui, ela não está relacionada com aquilo que se pode fazer com potência. A força está aqui em resiliência pela compreensão, pelo entendimento. Quando João diz no verso 13, jovens, escrevo a vocês porque venceram o maligno. Vocês já são vitoriosos. Vocês chegaram agora a uma estatura de fé em que não é qualquer doutrinazinha, não é qualquer ideologiazinha, não é qualquer ensinozinho que vai fazer com que vocês retrocedam, para que vocês saiam da posição de vocês. E isso se transmite na maneira em que isso é compartilhado. Um cristão forte, vigoroso na sua fé, tem consciência da doutrina cristã. E às vezes, crianças, às vezes aqueles que são mais imaturos, que estão ainda desenvolvendo a sua maturidade espiritual, podem ouvir, podem ceder, podem se sentir seduzidos por coisas que são totalmente contrárias às Escrituras. E aí o crente forte, convicto do conhecimento e da compreensão da palavra, conforme ele nos diz aqui. E a palavra de Deus permanece em vocês. Ele chama, ele chega junto e ele diz, meu irmão, tenha cuidado. Isso não são verdades que estão preenchendo teu coração. Tome cuidado com as mentiras. Tenha mais prudência. Aos mais experientes, vai auxiliar no combate dos falsos ensinos, na identificação daqueles que não fazem parte dos nossos. João claramente está nos indicando maturidade espiritual. Mas vejam, João faz esse apelo carregado dessa intenção do Espírito, lembrando de algo essencial para todos nós. A maturidade, ela só é consistente, é real, quando nós sabemos da nossa identidade. Quem nós somos, quem você é. Não adianta buscarmos amadurecimento, e diga-se de passagem, parte da heresia que estava sendo ensinada era justamente a busca de autoconhecimento, a busca de uma compreensão elevada e dilatada a si mesmo e da realidade, e que implicava, obviamente, em meditação, em busca de algum ensino que fortalecesse isso. João vai dizer no capítulo 2 e verso 26, vocês não precisam disso, já têm o conhecimento. Isso já chegou para vocês. A unção do Espírito já repousa sobre vocês e você já tem a compreensão. Não é necessário isso. Duas coisas é necessário. Primeira, identidade. Quem você é. Quem você é. Você é filho amado. E se você sabe que é filho amado, você está reconhecendo o Pai. A maturidade é algo natural na sua vida. A vitória sobre os falsos ensinos é real na sua vida. E é esse o apelo que o apóstolo João faz aqui de modo visceral, tomado pela verdade do Espírito. Meus irmãos, para encaminharmos para o final, eu quero que você observe comigo que João também, ele, apesar de nos falar a respeito dessa maturidade, do desenvolvimento que é para ser natural a partir do momento que nós compreendemos a nossa identidade em Cristo Jesus, e que todo crente, ele é chamado para se desenvolver, para amadurecer. Nós, na tentativa de respondermos como eu vivo uma vida para a glória de Deus, eu vou descobrir que somente a compreensão, somente o entendimento doutrinário não vai ser suficiente. Eu preciso me identificar com aquele que, de fato, foi
o bom filho. E eu preciso compreender o Senhor como aquele que indica o Pai, como que apresenta o Pai de verdade e aquele que de fato venceu o mundo. Nessa passagem, de modo implícito, João está indicando aqui os 3 ofícios de Cristo. Ele está indicando o sacerdócio, o ofício sacerdotal do nosso Senhor Jesus. É Ele quem nos apresenta diante de Deus como filhos, é Ele quem nos leva diante do Senhor, é Ele quem nos ampara. Assim como Ele, Filho amado, se colocou em total obediência a Deus, Ele agora também nos coloca diante do Senhor, nos apresenta ao Pai, e nos cuida, Ele como o Filho verdadeiro. Mas também Ele expressa aqui o seu outro ofício sacerdotal, o ofício de profeta, aquele que fala claramente do Pai a todos nós, aquele que apresenta o Pai com verdade, com total amplitude daquilo que nós precisamos. É Ele quem vai nos dizer e apresentar quem de fato é o Pai, é Ele quem vai nos dizer, eu e o Pai somos um. E por fim, ele também apresenta o seu ofício, terceiro ofício sacerdotal, ofício de rei. Foi ele quem venceu o mundo. Foi ele quem na cruz venceu aquilo que precisava ser vencido, que eu e você não tínhamos a condição de vencer. E é com isso que nós exultamos e nos alegramos no Senhor. E é com isso que nós olhamos para o apóstolo João neste momento. Depois de uma série de argumentos e de ensinamentos doutrinários consistentes, João abrindo o seu coração e dizendo, olhem para Jesus, olhem para Jesus, olhem para aquele que é de fato o Filho amado, aquele que nos apresenta o Pai e aquele que vence. Que em nome de Jesus, na manhã de hoje, essa verdade, ela inunde o teu coração. Ela te leve durante essa semana a experimentar com mais intensidade uma vida que glorifica ao Senhor. Deixe de perguntar como. Deixe de perguntar, deixe de se angustiar, de se afligir com o como. Apenas prostre-se diante do Senhor e contemple Cristo. É o que João nos diz. E é o que nós buscamos fazer para a glória dele. Vamos orar? Curve a sua cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus, como tua igreja, Senhor, estamos na tua presença e aqui, Senhor, pela tua palavra, somos tocados, Senhor. Apesar das minhas limitações, eu confio, Pai, que o teu Espírito que é vivo, teu Espírito que vivifica esta palavra, Senhor, ele traz aos nossos corações aquilo que precisamos e necessitamos na manhã de hoje. O nosso intuito, Senhor, é viver para a tua glória. O nosso intuito, o nosso propósito de vida é nos deleitarmos no Senhor. E às vezes nós nos damos conta que somente a compreensão e o entendimento, elas parecem ser insuficientes. E é nesse momento que nós olhamos para o apóstolo João nos recomendando que nós não nos desprezemos, Pai, o ensino. Não desprezemos, Pai, a compreensão doutrinária, a teologia saudável, mas também façamos o exercício da contemplação, de nos prostrarmos diante do Senhor Jesus e olharmos para Ele como autor e consumador da nossa fé. É neste momento que nós oramos a Ti, Pai. E é nesse mesmo Espírito que nós invocamos o Teu nome, te pedindo, Pai, que seja assim para a glória Tua, em nome de Jesus. Amém.